Nós estamos, durante esse mês, nos últimos 2 meses, fazendo uma trajetória na igreja, com as nossas séries de mensagens, refletindo sobre o discípulo João, esse discípulo do amor, que escreveu o Evangelho, que escreveu 3 cartas, que escreveu o livro de Apocalipse, nessa revelação que ele recebeu. E nesse mês de dezembro específico, nesse Natal, nós escolhemos usar o tema Natal e o Apocalipse, olhando para o Natal a partir da realidade de Apocalipse. Apocalipse é um livro que muitas vezes, e talvez você passou por isso, e nós repetimos algumas vezes durante esse mês, que as pessoas foram criadas com a ideia de que a gente não deve ler Apocalipse, que Apocalipse é um livro perigoso. Eu lembro instruções na fé que você ouvia de pessoas mais velhas dizendo: lê todos os livros, mas depois que você lê bem a Bíblia, aí você lê Apocalipse por último. E com isso foi se criando algumas ideias que Apocalipse é um livro meio de medo. Talvez você teve essa experiência. Algumas pessoas de domingo para cá falaram comigo, também falaram, inclusive nas instruções que a gente tinha, quando tinha estudo bíblico, alguma coisa dizia: não mexa em Apocalipse. Porque a gente criou uma ideia, e talvez você tenha um pouco dessa ideia, que Apocalipse é um livro que dá medo. Isso na verdade é uma cultura que foi se criando, é uma ideia que foi se criando, que rouba o que é a essência de Apocalipse. Apocalipse trata de um livro que foi uma revelação de Deus para o discípulo João. Discípulo João, que teve toda a sua história transformada na caminhada com Jesus, era pastor na igreja de Éfeso, e naquele tempo a igreja cristã sofre uma grande perseguição. Cristãos são mortos em nome da fé. E quase todos os nomes que nós conhecemos dos discípulos de Jesus se tornam mártires. Ficam entre negar Jesus ou morrer. E nesse tempo de tremenda perseguição, João é exilado, é enviado para uma ilha que é no interior da Grécia, um lugar muito pequeno e muito isolado, uma ilha chamada Patmos. Esse ano eu fui pastor de uma caravana e tive o privilégio de conhecer a ilha de Patmos. E na ilha de Patmos era um dos lugares da viagem que eu estava com mais expectativa de chegar, sabendo que foi aquele lugar que Deus se revelou a João. Um dia antes nós tínhamos o roteiro, e quando foi o dia que eu sabia que no outro dia eu estaria em Patmos, eu fui olhando para a minha Bíblia, abrindo Apocalipse, olhando para alguns textos bíblicos e pensando na expectativa do que eu ia viver no outro dia. Chegamos então em Patmos, isso eu contei domingo ainda, e saiu eu e um rapaz, o Pedro, fomos procurar um lugar mais deserto, que eu queria ler uma passagem bíblica, refletir, ter um tempo mais isolado em Patmos. Acontece que depois eu me perdi em Patmos, porque é um vilarejo e todas as casas são brancas, assim como na Grécia, na maioria dos lugares. E a gente dobrava, tinha casa branca, dobrava de novo, tinha casa branca, era um monte de ruelas com casas brancas, até que eu achei. Mas só que então no meio, quando a gente foi procurar um lugar deserto, a gente chegou em um lugar deserto, começamos a conversar, eu e ele, e orar. E naquele tempo ali, aqueles 20 minutos que a gente ficou por ali, eu fui inspirado a escrever um texto, olhando para a história de João, olhando para Apocalipse. E a gente fez aquela leitura daquele texto, e ele disse assim: vamos filmar, pastor, isso ficou bom, vamos filmar. E a gente fez uma gravação, eu sentado em um muro na ilha de Patmos, eu escrevi um texto e eu li esse texto em um vídeo. A qualidade do vídeo não é tão boa, mas eu queria compartilhar com vocês dessa experiência, lembrando dessa história de João, alguém que conheceu Jesus, teve a vida transformada por Jesus, foi instrumento de Jesus, e no finalzinho nos deixa de presente, através da vida dele, a história de Apocalipse. Vamos assistir ao vídeo. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou seu anjo para tornar conhecido ao seu servo João, que dá testemunho de tudo que viu, isso é, da palavra de Deus. É o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes os que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. João, filho do trovão, experimentou o amor e se tornou o discípulo amado. Os barulhos do trovão perderam sua força, e o estrondo do amor
foi sua nova identidade. João queria lugar de honra para ser servido e aprendeu que maior é o que serve. O discípulo dos contrastes recebe a revelação do fim, verdade revelada, vida transformada, fé renovada, esperança alcançada. Entre falhas e acertos, caos e esperança, silêncio e respostas, choro e riso, sofrimento e alegria, trevas e luz, morte e ressurreição, fim e eternidade. O Cordeiro e Leão, Alfa e Ômega, início e fim, aquele que venceu a morte e nos dá a vida eterna. Ele venceu. Por causa dele, nós venceremos. Tudo vai terminar bem. Esse texto, então, inspirado, me levou a essa reflexão. João recebe a revelação de Apocalipse que nos fala do fim. E, na verdade, o fim vem de encontro ao que nós celebramos hoje no Natal. Tem uma frase que diz o seguinte: Jesus não veio ao mundo para nos dar um novo começo. Jesus veio ao mundo para nos dar a esperança de um novo final. O Natal nós celebramos que Jesus não foi apenas o nosso Senhor e Salvador, que nos deu a possibilidade de um novo começo, mas que o nosso Salvador é aquele que diz que o final está resolvido. Pastor Daniel, na primeira semana sobre Apocalipse, ele contou a história de um outro pastor, e talvez vocês ouviram, que era um pastor que dizia que quando era criança, ele gostava de ler gibis, e ele comprava o gibi, e começava a ler, e no enredo da história, ele ia vendo as lutas do personagem, o personagem sofrendo, apanhando, brigando, tendo inimigos valentes diante dele, e que esse pastor, então, menino ainda, quando abria o gibi, começava a ficar aflito com o que estava acontecendo. Ele dizia: deixa eu olhar a última página do gibi para ver o que vai acontecer com o meu herói. E quando ele olhava a última página do gibi, ele dizia: meu herói venceu, agora eu volto a ler a história. Eu volto a ler a história porque o meu herói venceu. A história do Natal é uma lembrança para mim e para você que Jesus não veio apenas para ser um bebê bonitinho, que vem carregado daquelas mensagens de Natal que nos diz que você tenha novos começos e novos começos e novos começos. Nosso problema não são com os novos começos. Nossos problemas são com o final. O final sem Jesus é trágico. Uma história na qual Jesus não escreve a última página do gibi, não escreve a última página da tua vida, que diante da morte não tem Jesus. É um final trágico. Jesus nascer para simplesmente tornar a tua vida melhor em 2025 é pequeno demais. Jesus nasceu para morrer na cruz. Jesus nasceu para enfrentar a morte. Esse ano está circulando no Instagram uma imagem que é uma árvore de Natal. Talvez você viu essa imagem. Metade uma árvore de Natal e metade uma cruz. E diz assim: a estação, árvore de Natal. O motivo, a cruz. Jesus nasceu para escrever um novo final. E a revelação de Apocalipse nos diz: tudo vai terminar bem. Essa é a verdade de Apocalipse, isso que é revelado em Apocalipse. Essa é a verdade que nos leva a ter essa esperança. Em meio a todo caos, em meio a toda luta, em meio a toda angústia, em meio a todo medo. E o nosso tema específico de hoje de Apocalipse é o caos e a glória. Fechamos a série de Apocalipse com essa reflexão. O contraste entre o que é caos e o que é glória. E para a gente ter essa dimensão, para você refletir sobre essa mensagem, eu quero começar com uma palavra que é do profeta Isaías, também nessa expectativa do que viria. Isaías capítulo 9, versículo 2, ele recebe uma revelação do que ia vir. Seus olhos se abrem, ele enxerga o que viria. E quando ele percebe o nascimento de Jesus, ele traz uma conclusão. Ele diz: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz.
quando Deus mostra para Isaías o que viria, ele tem essa visão. Em meio às trevas, o caos das trevas, vai surgir uma grande luz que vai mudar o meu endereço, que vai mudar a minha habitação. Se alguém pergunta o seu endereço, você diz a cidade que você mora, o lugar que você vive, é aonde a sua vida acontece. A Bíblia diz que sem Jesus, a nossa vida é uma vida nas trevas. O meu e teu endereço são o endereço que a gente mora e a vida acontece na morte. As trevas simbolizam a morte e a morte simboliza o caos. Tem um escritor chamado Jordan Peterson, que ele diz que uma das maiores traduções da nossa sociedade é quando você olha para a primeira palavra de Gênesis, que diz que antes de Deus criar haviam trevas. E ele diz: as trevas são o reflexo da desordem, e a desordem é o reflexo do caos. Você já usou essa frase? Entrou em um ambiente, estava tudo bagunçado, tudo fora do lugar, e você falou: isso aqui está um caos. Já usaram essa frase? Já pegaram o carro ontem, antes de ontem, em Jaraguá, e falaram: o trânsito de Jaraguá está caótico, as lojas estão caóticas. O que significa isso? Está tudo fora do lugar, bagunçou, perdeu a ordem, perdeu a direção, não tem mais a mesma naturalidade de acontecer como deveria funcionar, porque o caos se instala, bagunça tudo. Preste atenção, a Bíblia nos diz que a minha e a tua condição sem Jesus, e que a condição da humanidade, é que ao viver nas trevas nós estávamos no caos. Tudo fora de ordem. A vida que foi criada para adorar a Deus, glorificá-lo, amar as pessoas e ser eterna, em meio ao pecado e às trevas, bagunça a nossa estrutura. As pessoas se odeiam. O caos não é somente no que acontece numa guerra no outro lado do mundo, mas o caos consegue inclusive ser uma guerra dentro de você. E quantas vezes no nosso balancete de 2024, não precisa nem ir muito longe, dezembro de 2024, a gente já percebe que a gente vive um caos. Relacionamentos desajustados, sentimentos bagunçados, propósito invertido, valores perdidos. Você não sabe por que vive, você não sabe por que faz o que faz. Compartilhamos mensagens no Natal de ser um tempo de paz, amor, bondade. Só que a realidade do Natal é que nós descobrimos que nós não somos seres angelicais, apesar da mensagem do WhatsApp ser. Esse tempo de união, fraternidade, amor, alegria e paz encha seus corações. E lá está você compartilhando essa mensagem, lá estamos nós compartilhando essa mensagem e sem falar com 10 pessoas. Lá estamos nós compartilhando essa mensagem sem perdoar alguém que a gente nem viu nesse Natal porque está inimigo. A nossa vida é caótica se Jesus não entra na história. E não é uma mensagem bonitinha no WhatsApp, no Instagram, um vídeo com musiquinha que vai nos salvar. Nós precisamos de um Salvador, porque nós precisamos de Jesus glorificado para descobrir qual é o lugar da vida. Quando Jesus entra na história e muda o nosso endereço, Ele nos diz que nós ainda não estamos em casa. E que a nossa casa tem um retrato de Apocalipse. É muito interessante essa imagem. Eu fiquei imaginando em Patmos. O que João nesse lugar deserto, que o silêncio o acompanhava, e um dia qualquer da sua vida fechou os olhos e enxergou dessa revelação de Apocalipse. E a Bíblia nos dá várias pistas em Apocalipse. Mas quando ela vai dizer da habitação, que era nas trevas e no caos, que agora é uma habitação na luz por causa de Jesus, ela também nos diz qual vai ser a nossa habitação eterna. Em Apocalipse 21, versículo 23, ao falar da cidade prometida, diz assim: a nossa nova habitação por causa que Jesus nasceu, viveu e morreu por nós, e nos dá a vida eterna.
e a habitação a partir da glória de Deus, aonde as trevas vão embora, onde o caos vai embora, é essa. A cidade não precisa de sol nem de lua que brilhem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Quem esteve no culto de domingo que eu fiz, eu falei sobre essa imagem que a Bíblia nos traz, que Jesus é Cordeiro e Leão, sendo a combinação perfeita de força, de amor, de humildade, de perfeição, que tudo se encontra em Jesus. E quando a gente olha para a promessa do lugar, da eternidade, dos céus perfeitos, do céu perfeito que Deus cria, dessa nova cidade, a Bíblia nos diz, esse lugar que Deus preparou, não precisa sol, não precisa lua, não há espaço para as trevas, porque a glória de Deus habita nesse lugar. Pastor John Piper, quando vai falar da glória de Deus, ele diz: a glória de Deus é a beleza e a grandeza infinita das inúmeras perfeições de Deus. O que é glória de Deus? O que é essa glória de Deus que na leitura bíblica a gente viu que Isaías, quando ele olhou para o trono e viu a eternidade, ele diz: lá eu vi a glória de Deus. O que é essa glória de Deus que quando os anjos olham para Jesus glorificado, dizem: glória a Deus. O que é essa glória de Deus? Que quando tinha um bebezinho numa manjedoura, e homens, mulheres, pastores, anjos, céus e terra, quando olham para aquele bebezinho, olham e dizem: glória a Deus. A glória de Deus é essa coisa maior que a nossa compreensão. A beleza e a grandeza infinita das inúmeras perfeições de Deus. Eu gosto muito de uma frase do C.S. Lewis que nos faz perceber a grandeza da glória de Deus. C.S. Lewis diz assim: existiu um dia na história que um bebê deitado numa manjedoura era maior do que o mundo inteiro. Vocês conseguem ter dimensão do que significa isso? Um bebê que aqui ficaria um berço grande para ele, ou do tamanho dele, um bebezinho. E que ali, quem olhava para aquele bebê, percebia, ele é maior que as galáxias. Essa é a dimensão da glória de Deus. É muito maior. Revela a perfeição de Deus. Salmo 19:1, os céus revelam a glória de Deus, ou seja, quando você olha para o céu e vê a grandeza dele, a grandeza e a grandeza das galáxias, dos planetas, das estrelas, de tudo que você é capaz de olhar e contemplar, você percebe, isso é grande, mas Deus é maior. Quando você olhava para aquele bebezinho na manjedoura, para aquele choro de bebê, na fragilidade daquele choro tinha uma voz que era maior que o mundo inteiro, e que mudou a nossa eternidade. A glória de Deus é de uma tremenda grandeza, beleza e perfeição, que glorificar a Deus é quando na minha e na tua vida o caos vai embora e Jesus aparece. Uma vida que glorifica a Deus é quando num ato simples surge algo grandioso, como amor, como perdão, como graça, como bondade, como generosidade, como sabedoria. E isso aparece na tua vida por um instante, por uma atitude, por um momento. E quando você está enxergando aquilo, aquilo te leva para algo maior. Você já foi surpreendido talvez por um presente, por um gesto, que você ficava numa sensação que você diz: eu não sei nem como agradecer, eu não sei nem como explicar. Nessa mesma viagem eu tive também uma experiência de uma visão na Capadócia, que quando eu saí daquilo que eu estava enxergando com os meus olhos, eu pensei em escrever um texto, fazer alguma coisa, mas eu não encontrava palavras para conseguir expressar o que os meus olhos viram. Não tinha no meu vocabulário. Eu me esforço muito para estudar, ler, falar, mas não tinha no meu vocabulário uma palavra que explicasse o que os meus olhos viram. A glória revelada, a grandeza de algo criado. A glória de Deus é isso. E John Piper fala mais, ele diz:
e a exaltação da glória de Deus é o alvo da nossa salvação. Jesus Salvador. Para quê? Para você ter como alvo isso. Exaltar a glória de Deus. Refletir a glória de Deus. E eu quero convidar você para olhar para esse exemplo aqui, que nos ajuda na compreensão do que isso significa. Nós temos uma situação que precisa ser resolvida na nossa vida. Que muitas vezes, diante de Deus, da sua grandeza e da sua glória, nós temos uma visão, nós somos um instrumento microscópico. Qual é a função de um microscópio? O microscópio faz com que você enxergue as coisas num tamanho menor. Que você, com a grandeza do seu olhar, não percebe coisas pequenas, ele direciona o teu olhar para coisas menores. Nosso problema é que muitas vezes nós temos uma visão microscópica diante de Deus. O que significa isso? A gente diminui quem Deus é com a nossa visão. A gente diminui o poder de Deus com a nossa visão. A gente entra na arrogância de achar que tudo tem a ver conosco. Que nós, meros seres mortais, é nós que decidimos como Deus é, o que Deus faz, e se queremos ou não um relacionamento com Deus. Se queremos ou não buscar a Deus, se queremos ou não louvar a Deus, se queremos ou não agradecer a Deus, e se queremos ou não estar de bem com Deus. E pessoas inclusive dizem, eu não estou muito bem com Deus porque eu não entendi uma coisa que Ele fez. Ou seja, eu grandioso penso que uma coisa deveria ser diferente, e olho no microscópio, coloco Deus no mínimo, pequeno. Um Deus que tem que concordar comigo e agir como eu acho que é certo. Você já pediu perdão pela sua prepotência diante de Deus? E quando eu estava preparando essa mensagem, eu pedi. Eu disse, Deus, eu sou tão pequeno, mas eu me acho tão grande, me perdoa. Eu acho que tem a ver comigo e que o Senhor tem que ser do meu jeito. Eu não percebo a tua imensidão e te coloco numa visão microscópica. Por que Deus criou o mundo, meu querido? Por que Deus criou o mundo? Em todas as páginas da Bíblia, a resposta mais óbvia é: Deus criou o mundo para a sua glória. Exatamente por isso. Deus criou o mundo para a sua glória. Esse é o motivo. Você não foi criado para ser feliz. Mas se você for feliz, isso deve glorificar a Deus. Você não foi criado para tudo dar certo na tua vida. Mas se tudo der certo, isso é para glorificar a Deus. Você não foi criado para não sofrer. Mas até no sofrimento você pode glorificar a Deus. Você não foi criado para nunca passar por problemas. Mas se você passar por problemas, nisso você pode glorificar a Deus. Se você não entender que a resposta da tua vida mais óbvia, e que a Bíblia fala de Gênesis a Apocalipse, é que você foi criado para glorificar a Deus, e para a glória de Deus ser o teu objetivo, o teu alvo, o teu desejo, você vive um caos. E aí não adianta pensar que 2025 vai ser diferente, se a nossa visão de Deus continua sendo Deus no meu microscópio. Eu gosto disso, eu quero isso, eu vou buscar isso. Deus abençoa para que isso aconteça. Caso contrário, Deus não existe. Caso contrário, eu não concordo com Deus. Não. Nós somos convidados para ter uma visão de telescópio. Qual é a função do telescópio? Telescópio é um objeto que abre a tua visão para algo muito maior que você. Faz você enxergar mais longe, coisas de uma grandeza que você não contempla apenas com os teus olhos. A visão telescópica de Deus, que glorificou a Deus, foi aqueles pastores, vendo o que estava acontecendo nos céus,
aqueles humildes pastores, e pastores tinham uma profissão muito simples nessa época, pastores de ovelha, viviam numa posição muito simples. Mas que quando eles viram aquele bebê, eles tiveram uma visão telescópica. Uma visão telescópica, que eles saíram dali louvando a Deus, que eles falaram, os nossos olhos contemplaram algo que era muito maior do que a gente imaginava que existia. Um bebê que é maior que o mundo inteiro, o próprio Deus que se tornou um de nós, o nosso Salvador. E é por isso que essa reflexão é um convite para mim e para você. Seja um telescópio e não um microscópio. Quem sabe o teu maior pedido para 2025 seja para Deus te tirar de uma visão microscópica da vida, onde você diminui Ele em tudo, aonde Ele cabe no teu planejamento com 5 coisas que você quer fazer ano que vem. É tempo de mudanças, e o Natal sempre nos convida a sair dali glorificando a Deus. Quando os pastores viram quem Ele era, eles mudaram a visão. Eles abandonaram a visão microscópica e adquiriram uma visão telescópica. Agora a vida deles é dizer, Deus, você é muito maior do que eu. Tu és muito maior do que eu contemplo, do que eu imagino, do que eu sou capaz de ver. Então eu quero viver para a tua glória. O que acontecer comigo, o que passar pela minha vida, é para a tua glória. Romanos capítulo 1, versículo 22 e 23. Pode jogar na tela, Carlos. Vai nos dizer o seguinte: a tragédia do universo é quando os seres humanos não veem, não enxergam e não vivem para a glória de Deus. Essa é a minha interpretação, mas o resumo de Romanos 1, 22 e 23 é quando ele diz: os seres humanos chegaram à prepotência, chegaram a tamanha tolice, que trocaram a glória de Deus pela glória de homens. A tolice é tão absurda na vida de alguns seres humanos, que eles glorificam, engrandecem, veem a perfeição neles mesmos, e fecham os olhos de Deus. Eles ficam olhando no microscópio para seres pequenos como eles, e quebram a lente do telescópio. Ele vai falar do caos, e depois você pode ler em casa, o caos que se torna uma vida que perde o lugar da glória certa. A maior tragédia do universo são seres humanos com Deus Criador dos céus e da terra, se revelando para eles, vindo para presenteá-los, com o mundo inteiro à sua frente, olhando no microscópio o quanto eles são bons, o quanto eles conseguem, o quanto eles são bonzinhos, o quanto eles são fortes, o quanto eles são inteligentes, o quanto eles são sábios, o quanto eles são ricos, o quanto eles são legais. A Bíblia nos aconselha, não se glorie, sabe, na sua sabedoria, o forte na sua força, o rico na sua riqueza. Aquele que quiser gloriar-se, glorie-se nisso, e me conhecer e saber que eu sou Deus. Em meio à violência, a corrupção, a tragédia, as dores, as lutas, as falhas, os medos, as tristezas, na oração de Abacuque que eu li no início do culto, quando ele está dizendo, Deus, até quando? Eu não aguento mais esse caos. A resposta é, a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Sabe qual é a resposta para o teu caos? Conhecer a Deus e glorificá-lo. Sabe qual é a resposta para os teus medos? Conhecer a Deus e glorificá-lo. Sabe qual é a resposta para as tuas angústias? Conhecer a Deus e glorificá-lo. Sabe qual é a resposta para a tua vida? Fazer tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Paulo traz um resumo. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazer isso para a glória de Deus. O Natal vem como um lembrete. Um lembrete de que se a tua vida não é uma vida que o alvo é glorificar a Deus,
você está nas trevas. Mesmo ouvindo sobre Jesus, mesmo cantando sobre Jesus, mesmo fazendo orações pedindo coisas para Jesus, o verdadeiro encontro do lugar certo da nossa vida é quando a minha vida é para a glória de Jesus, para ver a glória de Jesus, para manifestar a glória de Jesus. Aí eu vivo para a glória de Deus, ou seja, para manifestar a sua grandeza, para manifestar a sua beleza. Eu trabalho para a glória de Deus, para manifestar a sua grandeza, para manifestar a sua beleza, para fazer com que nas minhas atitudes, em quem eu sou, no que eu faço, no que eu conquisto, Deus seja glorificado, vidas sejam alcançadas, pessoas sejam transformadas, e que quando olhar, eles não vão olhar para mim e dizer, uau, parabéns para você, eles vão olhar e dizer, uau, como Deus é grande. Eu gosto muito de uma frase que eu ouvi de um pastor chamado Nuno Ornelas, que é um pastor português, que ele falava sobre a pregação, e eu como pregador, eu repeti essa frase algumas vezes, que ao final de uma mensagem as pessoas não digam, uau, que grande pregador, mas que ao final de uma mensagem as pessoas digam, uau, que grande Deus. Já pensou, meu querido? As nossas atitudes, a nossa vida, a nossa gratidão, o nosso Natal, o nosso olhar, o nosso pensar, o nosso fazer, ter sempre no final alguém que vai olhar e vai dizer, uau, que grande Deus. Esse é o motivo da nossa existência. E nessa manhã eu quero te convidar a levar essa mensagem para casa. Em 2025. Pare de pensar que você é grande. Pare de apequenar Deus, sendo um Deus que você acha que deve ser assim. Quebre o microscópio e olhe para o telescópio. Uma vida de adoração. Uma vida que diz, Senhor, Tu és tudo. Tu és maior, quando Tu fazes, Tu é Deus, quando não fazes, Tu continua sendo Deus, e eu só quero Te adorar, viver e Te glorificar.